Tem que vigiar esta data, 49 anos, ou seja, que 49 anos cumpridos. Começamos o ano 50 e, consequentemente, o ano 50 é jubileu e é o ano onde o irmão Branham, quando tinha 50 anos, visitou a sexta dimensão. E ele escreve, na citação 50 anos do irmão Branham, ele o visitou e também diz que ele frequentava várias vezes. E tudo isso também se reflete agora porque tem que ter um momento onde esteja sendo frequentada, esteja se frequentando esta dimensão. Para ver esta aproximação desta dimensão, mas chama mais contínuo. Mas nós primeiro temos que estar preparados, porque eles não são aperfeiçoados sem nós. Ou seja, aqui primeiro conosco, que ficamos aqui, que estamos aqui, e depois eles. Por isso que diz que nós que vivemos e estejamos até a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormiram. Porque o Senhor mesmo, com voz de mando, com aclamação, voz de arcanjo, trombeta de Deus descerá dos céus, e os mortos ressuscitarão primeiro. Mas observem, eles têm primeiro que ouvir a voz do Filho de Deus e se levantarão. Mas para esse momento nós já temos que estar preparados. Ou seja, que para o momento onde vai ser chamado eles para que despertem, o grupo dos escolhidos tem que estar prontos. E isso acontece no ano 50, que é o ano de jubileu. E o nosso desejo, e do irmão William quando pregava, era sempre que se fisicamente, porque estamos no campo espiritual, o ano 50 de jubileu. Mas se fisicamente Deus cumpre essa promessa no ano 50, ou que comece a se mover essa etapa, a essa dimensão, seria grande para nós. Por isso já estamos entrando a uma etapa muito importante no programa divino. Oxalá que seja assim. E se já estamos, já entramos, porque o calendário, como tem um ano de atraso, então já tem um tempinho que entramos nisso, mas para que não digam que já estaríamos entrando. Mas se você observa desde já algum tempinho, algo está se movendo na igreja, porém o escolhido já está sendo impactado e nós, por isso que está acontecendo. Eu disse agorinha que há um ano atrás, se você observar nesse dia, era como que às 8, 7 da noite, e não tinha ninguém, digamos, que não tinha ninguém, ou se tinha, mas não tínhamos contato para falar comigo, mas não tinha ninguém aqui para falar, para quem falar. E veja como foi tudo que foi a um grupo de professoras, a umas damas. E se você observa, foi algumas damas que ele falou. Veja que ele disse, vai, diga aos discípulos, foi a elas, que eles esperem ali e tal, foi a elas. E agora, num dia como hoje,
Muitos irmãos estão desejosos que fales uma palavra de bênção a eles. Veja como é o avivamento. Ele traz a palavra sendo falada. E há um ano não tinha ninguém. E agora tem muitos filhos de Deus que estão desejosos, como essa gotinha de orvalho clamando dia a dia, pedindo por palavra. E é isso que produz o avivamento final, o despertamento final. O que ele escreveu nesta parte, onde ele disse do sinal. Eu ia ler isso na sexta, mas está a tal grau, eu digo, bom, mas porque veja, esse foi pregado no dia 4 de fevereiro de 2009, ou seja, mais ou menos um mês antes desse dia. Veja, em 2009, e este tema, esse título, ele colocou o sinal do Filho do Homem no céu. Foi o tema desta ocasião que ele colocou, a escritura de São Mateus 24, 27 ao 31. E nessa mensagem, no estudo, ele escreveu, depois de ver o sinal do nascimento e vinda do Messias, do Rei de Reis, os magos o procuraram. Ou seja, após ver o sinal, a estrela a viram e os magos o procuraram. Depois de ver o sinal do nascimento e vinda do Messias, do Rei de Reis, os magos o procuraram. Assim tem que ser no último dia. E o encontrarão, pois está prometido, e vai ser achado em uma grande carpa, em uma grande tenda catedral. Isso ele escreveu 4 de fevereiro de 2009. Ou seja, que assim, como os magos viram a estrela e procuraram ou encontraram, aí ele escreve que assim tem que ser no último dia. O procurarão, mas quem vai procurar? Os escolhidos. E onde encontrarão? Diz, e vai ser achado em uma carpa catedral, uma tenda catedral grande. Veja como ele escreveu isso em 2009 e como na materialização da grande carpa catedral, nesse momento, não estava construída, mas ele já estava profetizando que quando a carpa estivesse concluída, feita, o povo de Deus estaria procurando isso que os magos procuraram ali, depois encontraram e vão achá-lo em uma grande carpa catedral. Mas tem que estar pronta. E observe que isso não aconteceu em todo este tempo, depois de 2009 até 2019, 10 anos depois, ainda em 2019, não estava funcionando a carpa. O irmão William parte e não se inaugura nesses meses, vem se inaugurar em outubro. E começa a ter atividade 2020, 2021, mas Deus já estava operando aí no meio do povo, preparando para se manifestar e fazer realidade o que foi falado pelo irmão Branham, por todo o Antigo Testamento e por todo o Novo Testamento, mas mais por meio do irmão Branham e depois por meio
do nosso irmão William, o qual trouxe esta conversa à igreja noiva e disse o que estaria acontecendo e disse que ela daria à luz a este filho palavra. E vejam como depois de 2000 o encontramos a ele. Os magos viram a estrela que já fazia 2 anos que já aparecia no céu. E vejam como em 2000, já depois, 2 anos depois, já tinha 2 anos de ter nascido no corpo místico de crentes. 2 anos depois, veio a ser um bebê na igreja do Senhor, já estava 2 anos na igreja. Foi aí que o encontraram. E veja depois como que, por isso que quando nós líamos que esse ministério ainda estava na infância, ou seja, que tudo isso refletiu todo este tempinho de infância que teria esse filho que nasceria da virgem noiva, mas que mais à frente teria que ter uma trajetória e tinha que crescer de fé em fé até chegar à maturidade. Então, já ser a etapa da manifestação, de cumprimento, já na parte culminante. Veja o que faria no meio da igreja para cumprir a visão da grande capa catedral. Como ele ia realizar, mas tudo tem um processo. Tinha o desenvolvimento, não podia de noite para amanhã levantar o homem e usá-lo, e já tinha que nascer, já tinha que crescer. E assim como esse mistério da vinda do Filho do Homem, com os seus anjos, seria um mistério para a igreja e para o mundo. Mas para a igreja esse ministério seria aberto nesse tempo final. E aí é que vamos conhecer quem foi o precursor. E por que, como precursor, ele foi precursor da segunda vinda do Senhor para a igreja, o irmão Branham. E para o povo hebreu, o precursor da vinda do Senhor é o 5º Elias. Isso ele falou e disse que o precursor da segunda vinda do Senhor para o povo hebreu é o 5º Elias. Então é aí que tu vê como Deus pode trabalhar e pôr para funcionar o ministério como ele deseja. Por isso ele diz que eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Veja como se cumpre essa escritura. Também no irmão William. E por outro lado, vemos a mensagem do 7º selo e vemos também a mensagem do 6º selo, que é Moisés e Elias. E também ele disse, que a igreja não vai se denominacionalizar porque deixaria o ministério de Moisés e Elias. Veja, mas Elias não está precursando a vinda do Senhor. Mas o irmão Branham não foi precursor, sim, para a igreja. Mas para os judeus, venha a ser ele também. Ele não disse ali a eles, eu vim para dar as boas novas, eu fui enviado da presença de Deus. Veja, já houve um precursor que cumpriu algo no meio da igreja, e o outro precursa no meio do povo hebreu a vinda do Senhor. E esta parte deste ângulo já se cumpriu. E esta parte onde diz que estará preparando uma plataforma para que alguém fique de pé em cima, veja como se cumpre no irmão William e também se cumpre agora, porque ele deixou Deus, este último mensageiro, esta base da mensagem do precursor, para que nessa plataforma e sobre essa base fique de pé, em cima. É a vinda do Filho do Homem com os seus anjos, em diferentes ângulos sendo visto,
porque tudo foi representado ali, ali tudo foi mostrado, até o nome foi ali mostrado. A promessa da vinda do Senhor à sua igreja, como é o mistério, ao ser um mistério, pois algo tem que ser aberto, e ao ser aberto, isso já automaticamente já é revelação. Não se pode obter a revelação da vinda do Senhor assim, por intelecto, por conhecimento humano, senão por algo divino, revelação divina, para poder entender e compreender o que é que Deus está fazendo nesse tempo, porque é algo tão grande, mas da mesma forma é tão simples, e tão simples que tu pode dizer, é que não pode ser. Como Deus vai fazer algo tão grande e que seja assim dessa maneira? E quando tu vê as crianças nos diferentes países, que já nem sequer as professoras têm que dizer nada a eles, senão que agora eles mesmos dizem, é que na capa que estará, ou seja, mandaram diferentes testemunhos, a manifestação de Deus, e fulano de tal é que a cumpre. O escrevem e fala até as crianças, veja como se cumpre agora essa parte que até as crianças podem entender, porque é algo simples. Agora, o que complica são os grandes, os que querem explicações, como diz nos selos, os ministros, os que querem, os que enredam o povo e que querem explicação de tudo. Mas o crente e as crianças, eles creem, eles não ficam ali razoando nada, mas eles creem de todo o coração. E por isso ele dizia, não vai passar o menino à frente, e veja agora que estamos vendo, como ministros e pessoas adultas não estão entendendo o mistério da vinda do sétimo selo, da vinda do Senhor com os seus anjos, e as crianças estão recebendo Ele, estão abraçando, estão ali atesourando em seu coração, e estão crendo nesta promessa, e os ministros eruditos e os grandes conhecimentos vastos na mensagem e tudo, melhor o que faz é combater, e falar mal e criticar. E aí que tu diz, vê como a simplicidade, por isso que diz que não receba o que não me receba, procura aqui onde diz, o que não recebe o reino de Deus como criança, não entrará nele. Quem não recebe o reino de Deus como um menino, não entrará, ou seja, não receba como um menino o reino de Deus, a igreja, e também representa outra coisa, mas veja, o compara como uma criança, ou seja, as coisas simples, aí tu vê a grandeza de Deus, onde único tu pode encontrar isso tudo que foi mostrado no céu, feito nesse tempo, feito realidade, é em uma grande carpa catedral, onde o único lugar que tu pode encontrar o ministério de Moisés e Elias é em um homem. O único que tu pode encontrar os escolhidos, que estão sendo preparados e juntados na era de pedra angular, é em uma era eterna, a era de pedra angular. Ai, mas já não estavam recolhidos e chamados. Mas dentro da dispensação do reino, há 7 etapas, e na 7ª não pode ficar aí. A pessoa tem que subir a 8ª, acima, que é onde é a era de adoção. Por isso que foi refletido, representado ali, quando surgiu esta nuvem ali em 63,
tudo isso mostrou que era lo que iba a ser en la tierra, o que la seria na obra terra, a obra, y la manifestación e a del séptimo sello. manifestação do sétimo selo, que seria como foguete. Arrancó ese ministerio allí en Arrancou esse 63, ministério ali em 63, y él llevó allí ele levou ali, del 63 al de 63 96 fueron a 96 foram 33 años, ¿verdad? 33 anos, na verdade? 33 años. 33 O sea, anos. Jesús tuvo tres Ou seja, ciclos Jesus teve 3 ciclos de 11 años de 11 anos em sua vida, y en el 96 e em 96, más 11 son 2007, mais 11 são 2007, más 11 son mais 11 são 2018. 2018. Y si tú te fijas del E se tu 2018 observa de por ahí, 2018 por aí, ahí hay 5 ciclos. aí tem 5 ciclos, O 6 ciclos. ou 6 Cinco ciclos. 5 ciclos. Y todos esos ciclos uno tiene E que todos esses estar ciclos vigilando igual tem que que estar vigiando, igual o ciclo de 7 anos. es muy importante. São muito importantes também. La manifestación de A Dios manifestação de Deus nesse tempo, en el cumplimiento de lo no que fue cumprimento visto do ahí que foi visto ali na nuvem, y todo lo que fue mostrado e tudo que foi mostrado desde el ministerio de do ministério do nosso irmão William nessa terra, hasta su culminación, até a sua conclusão, última etapa, essa última etapa, já esta última, digamos, a última explosão, viene a cumplirse. venha se cumprir na grande carpa catedral. Pero el arcángel Gabriel no Mas o pudo arcanjo Gabriel não podia estar presente su cuerpo físico, em seu corpo físico. desde que allí Veja que ali, con María él com Maria, fue de su presencia. ele foi de sua presença. O sea que tenía que salir de Ou la seja, que presencia tinha de que la iglesia sair da novia presença da igreja noiva para entonces cumplir para eso então que él cumprir isso que podía disse. estar presente. Não podia estar presente. Mira cómo surge eso. Veja como Y allá en surge el isso. escrito dice E aí nesse escrito diz que lo van a buscar y lo van a que o vão encontrar. procurar e vão encontrar em uma grande carpa. Y no podían buscarlo E não antes, podiam porque la carpa procurá-lo no antes estaba, porque a carpa não Y si la estava. carpa llega a estar, E se no a lo carpa podía, chegasse a estar, ele não podia estar. porque tenía que ser Porque tinha que ser cuando Gabriel no estuviera. quando Gabriel não estivesse. Ahora no quiere decir que Gabriel Agora não quer dizer que Gabriel não estará en medio de la iglesia no meio da igreja, con sus ejércitos com seus exércitos, y Miguel en esa e Miguel, desde esa dimensión desde esta dimensão, con todos nosotros com todos nós, eles estão ali y e estão respaldando essa obra y no nos ha dejado solos. e não nos deixou só. Ha sido el tiempo Foi o tempo que más la iglesia está acompañada. que a igreja está mais acompanhada com a presença de Deus. Es el tiempo en donde É o más tempo onde Dios está cuidando Deus está mais su obra, cuidando da sua obra, que es nada más y nada menos. porque é nada mais e nada menos que a mudança de reino. Y ahí E aí, Él va con todo, ele vai com tudo, va con todo lo, vai com tudo, es decirle, digamos, todo el power para la recta final. toda a vara para essa reta final. Esse último corredor Siempre dejan el mejor para el último sempre round. deixam o melhor para a última etapa, que Se le da sabem una ventajita que trae se del oponente, tiver ali algum atrapalho, ese alguma se lo va a ventaniazinha, llevar enredado. mas ele vai Escuela, nosotros conseguir siempre recuerdo tranquilo. que Eu sempre lembro que na escola, como lo dejaban siempre para essa última etapa deixava para o melhor corredor, entre medio, que era que viesse qualquer coisa ali no meio, que desse um pouquinho de dificuldade, fue en la visión como foi na visão que o reverendo William Branham viu da noiva sair do compasso. Tinha sempre alguém estaba pendiente, que estava ali na expectativa, mas para o último, tramo, para a última etapa, novia va a a noiva já vai focar, estar alineada, vai estar alinhada, e ese último essa última etapa é o último corredor. ese no hay quien lo pare, Esse não tem quem o pare. ese la historia del Esse é como a história cowboy. do cowboy. En inglés era Em inglês era cowboy, cowboy, pero era el que en edades está. mas nas eras está que ele diz, Cuando él salía, tengo quando un ele saía, mensaje del tenho a rey mensagem corriendo y no podía do nadie reino correndo e ninguém podia, del rei, tenho o cetro do rei, tengo un mas ele mensaje, também dizia, eu tenho a mensagem. para abajo. E Un extracto que a lo mejor
Tem um extrato que nós lemos no domingo, no sábado, donde ese tramo, ese que lleva el mensaje del rey, onde ese esse é o que leva a mensagem do rei. Esse não tem quem o detenha. la meta E a meta de ese último corredor deste último corredor es é que los hijos de Dios que os filhos de Deus que ele tem neste planeta Terra obtengan su adopción. obtenham a sua adoção, sejam adotados. Esa es la meta de ese último Essa é a meta deste último corredor. No hay corredor. otra finalidad Não tem outra finalidade para él para ele que no sea que el que não seja que o povo esteja pronto para receber cuerpo eterno y o glorificado. corpo eterno glorificado. Y nadie lo va a detener. E ninguém vai deter ele, não importa Quien se le atraviesa el medio. quem se atravesse no meio. Escritura que E tem uma escritura que ele diz, tengo aquí, não tem aqui uma escritura de irmão Branham, dice que ele diz que él dice que ele diz que la fe de rapto la tenía que a fé de rapto Enoc. Enoque a tinha. Y él dice, E ele diz, yo no me quiero meter eu não quero me meter delante de alguien que na tenga frente de fe alguém que rapto. tenha fé de rapto. Lo voy a buscar, conseguir, Eu vou lo voy a procurar, eu vou conseguir, eu vou ler. leer. Dice, yo Ele diz, eu não me atreveria, ele diz. hermano Willa lo escribe, O irmão William escreve, no me atrevería eu não me atreveria a meterme delante a me de meter alguien na que tenga fe frente de alguém que tenha fé de rapto. rapto. Así que imagínate, Assim que imagine. eso significa que Isto quer dizer ese león que esse leão no viene con pañitos tibios, não vem com mornos, a meterse com a de frente companhia, na con una companhia de persona así. mornos, ou seja, se meter na frente de pessoas assim, o irmão disse, eu não me atreveria, assim que é uma recomendação que ele está dando ali, Mejor que ni lo intenten, é melhor que nem tentem, porque lo que esa encomienda porque essa encomenda cumplimiento de la do cumprimento da vinda do Senhor viene a ser eso, vem a ser llevarse a sus hijos. levar os seus filhos. Y Dios por sus hijos busca de un padre. E Deus, por seus filhos, procura, vejam, Pai, faça algo a algum dos seus filhos. Así mismo es Assim mesmo, en esa manifestación é final. nesta manifestação final. No va a Ele não vai ter reparo por um desses pequeninos. luchar hasta Vai lutar que tenga que luchar, o que tenha que ser lutado, tanto assim, que hasta puede que pode até decir, dizer, como dijo Jesús, como disse Jesus, que donde es que búscalo ahí, dice onde é que procura aí? Ele diz que por sus amigos, que por seus amigos, vamos a leerlo vamos ler, directamente, como que él algo de su vamos ler diretamente, que é algo sobre os seus amigos, ponga su vida por sus amigos. que Yo no sé põe a si sua vida por seus amigos, eu não sei se... este es mi mandamiento, Este os améis unos a otros, mandamento que vos ameis uns aos outros como eu os tenho amado. João 15. nadie tiene mayor amor Ninguém tem maior amor que este, que este, que uno ponga su que, a vida pessoa, por que sus alguém amigos. ponha a sua vida por seus amigos. Vosotros sois mis amigos, Vocês são si meus hacéis lo que amigos yo se os fazeis o que eu vos mando. mando. O sea, que él Ou seja, que ele está disposto estará dispuesto a e dar la estará vida por disposto a dar a vida por eles. ellos. Por eso no se pueden atravesar. Por isso não podem se meter. Ele diz, eu não atreveria a me meter na frente de alguém assim. Porque Está dispuesto se está disposto a dar la vida. a dar a vida, Apocalipsis 11, Apocalipse 11, ya saben lo que va a ocurrir ahí. já sabe o que vai acontecer ali, ou seja, que Como todas esas escrituras veja como todas estas escrituras vêm se cumprir, porque no tiene reparo. porque não tem reparo Deus com seus Lo que filhos. tenga que hacer por E ellos, o que tem que hace, fazer por ele vai fazer, dar su vida. até dar a Lo hizo sua en la vida. primera venida, Não fez na sua primeira vinda, dio su vida deu a sua vida por nosotros. por nós, Y así mismo, e assim mesmo tendrá que hacer en su segunda ele venida. terá que fazer em sua segunda vinda, ou seja, aqui pelo que se vê, Aunque no es un tiempo de ainda que não é um tempo crucifixión ni de de crucificação nem de martírio, mas a escritura tem que se cumprir y también tienen que cumplir e tem também que se cumprir cosas en persona. certas coisas em pessoas La escritura no puede que a ser escritura não pode cumplida si não no pode ser es cumprida se não é por medio por meio de actos, de ações, de hechos,
de atos tanto bons quanto os maus. que ese Ou seja, que esse instrumento tendrá toda la autoridad terá toda a autoridade para hacer para fazer tenga que hacer por los o que escogidos, tenha que fazer pelos por los escolhidos, hijos de Dios. pelos filhos de Deus. Vamos a decir que echar el resto Digamos que lançar o resto, jogar o resto. tenga que hacer E fará tudo o que tem que ser feito para que los escogidos para que os escolhidos estén preparados para a recibir. tempo estejam preparados para receber sua adoção. Son los amigos, São os amigos. como decimos acá, son los panas. Somos, São os, vamos dizer, os parceiros. sabemos E como sabemos, cómo es que se, como é, vamos a decir, se digamos, va, como é que se vai. tiene así en el tiempo que Dios nos ha tocado. Tem assim o tempo conocemos que todo, nos correspondeu, conhecemos tudo, porque es en el común, en el diario vivir. porque é comum no dia a dia viver, e aí é onde as pessoas se confundem. Então, como vai ser que Deus vai cumprir algo tão grande assim? Él gustó también de todo eso, Ele também provou disso tudo. padeció igual, Padeceu igual, todo lo mismo, tudo mesmo. sufrió igual, Sofreu igual, se goza igual, se todo regozija igual, chora igual, todo igual, tudo igual. es parte del pueblo. A parte do povo. Si somos parte de él Se como somos palabra, somos parte dele como palavra, somos parte también também de los sufrimientos y do sofrimento e disso tudo. como también tuvieron parte Como também tiveram parte os profetas que tiveram de parte los sufrimientos que iban no sofrimento que Cristo terá. en todo este tiempo. É assim mesmo em todo esse tempo. Pero todas esas cositas Mas todas essas coisinhas podemos depois darlas con acrescentar com leitura aportar más para contribuir mais y lo que ha do que é e do que significa esta data, 28 de febrero, 28 de fevereiro, en la cual na qual ya estaban los ángeles allí já estão os anjos ali al esperando hermano Branham, ao irmão Branham. siempre está listo. Veja, sempre está pronto. En ese sitio, Nos dizia neste lugar allí que estuvimos platicando con que estivemos conversando Jeremy, creo que fue, y la señora, e a senhora, y él nos contaba que el hermano e ele nos Branham contava que o irmão Branham dizia él llegó, que quando ele ya los chegou, ángeles estaban allí os esperando. anjos já estavam ali esperando. O sea que Dios siempre está listo. É que Deus sempre está pronto. Y a ese octavo ángel, E esse oitavo anjo o arrebatou. a la constelación. A constelação. Y Dios está preparado. E Deus está preparado, já está pronto. Ele sempre está pronto. Ahora falta su pueblo. Agora falta o seu povo. Y termine de preparar. Que se apronte e termine de se preparar para então entrar essa outra etapa, esta etapa gloriosa que vem, na qual Vamos a ser de gran vamos ser de grandes bênçãos. para primero para los Primeiro para os próximos nossos parentes, las vírgenes fatuas, as virgens fátuas, un grupo grande, que é um grupo grande, para la humanidad e para a humanidade. apenas se está viendo Está apenas un poquito vendo um pouquinho de lo que le va a venir a la raza humana. do que vai vir à raça humana. Me decía el Benji, Ele me dizia, Benji, a grande tribulação vai ser algo terrível, terrível. y algo se va E algo a ver un poco antes. vai ser visto um pouco antes. Que un huracán que pasamos aquí en Puerto Esse é um furacão que passou por aqui em Porto Rico, ou um terremoto que passa no México, que aconteceu aqui também já. Já aconteceu terremotos nesses lugares que tem sido no Chile e agora na Turquia, em todos esses lugares. que Você vê la tristeza, que a tristeza, el lloro, o choro, muitas vidas perdidas, y uno lo ve como grande. e a pessoa vê como algo grande. Quanto mais quando aconteça este grande terremoto da Califórnia e tudo que vai repercutir isso depois, mas o que vem antes desse, os que vêm, porque veja, já estamos vendo vários, más volcanes, mais vulcões, mais furacões que também vêm por aí, o sea que todo eso ou seja, que tudo isso ya son dolores de parto já são dores de parto para dar a luz ese mundo. para dar à luz a este mundo novo, que é o milênio. Fecha del 2000, A data de 2000, del 1900 de 1963, importante foi muito importante para o programa divino, que vimos allí. porque vimos ali Dios hizo o que Deus fez en las edades, nas eras Dios iba a hacer e o que Deus ia fazer en este tiempo final. neste tempo final. Pero hay cosas que Mas vamos tem coisas que nós as vamos dejando hasta que llegue vamos ese deixando até que chegue esse momento, momento, ya más adelantito, já um pouco mais porque adiante, ya se ha hablado bastante. porque já foi falado bastante claro. Y miren cómo se ha levantado E vejam como se levantaram já muitos a tratar de imitar y también para a tentar tratar imitar e também para tentar
blasfemar el nombre blasfemar o nome do Senhor e a obra, con lo que se ha hablado hasta ahora. com o que tem se falado até agora, Ha sido de que tem gran sido ayuda para los de escogidos. grande ajuda para os escolhidos, Ya han identificado, porque ya já têm identificado, saben dónde están parados, já sabem onde estão ali de pé, sabem que estão el aposento alto, no aposento alto, sabem que estão no Monte da Transfiguração atualizado y saben e sabem que están donde tienen que estar. que estão onde tem que estar, Abajo en la falda, não com os que estão abaixo da montanha, senão os que estão em cima, representados em Pedro, Tiago e João ali, o sea, ou en seja, ese tiempo, neste tempo foram representados em Pedro, Tiago e João, en este tiempo mas nesse tempo estamos representados en aquel que fue adoptado. estamos representados naquele que foi adotado ali, em Jesus. Allí lo vemos Ali o vemos, porque Pedro y Jacobo y Juan porque estuvieron Pedro, Tiago e João estiveram allí, ali, que también mas aqui também representamos, representa a nosotros. representa nós, Jesus, que foi o que foi adotado, Tiene que mirar todo e as pessoas têm que olhar tudo los ángulos, de todos os ângulos. Somos representados em Pedro, Tiago e João, porque él fue el que los llamó. porque foi o que o chamou a estar ali presente, Fue adoptado fue uno. mas o que foi adotado foi um, foi Jesus. Estamos representados en ese. E estamos representados em Jesus porque somos os que seremos adotados, ou seja, que tudo Tiene múltiples, tem múltiplos cumprimentos. pero a medida que vamos ya Mas à medida que nós já vamos avançando e amadurecendo, hablando cosas já vamos falando coisas profundas mais profundas e que nos van ya já vão nos encaminhando cada uno de nosotros ao que cada um de nós vamos receber, para o qual ele deixou esse ministério. y dejó el espíritu de E deixou o Espírito de Cristo no meio da igreja para la adopción de para a adoção dos seus filhos. y eso es la finalidad. E isso é a finalidade de Deus. Y no vemos estas fechas como algo E não vemos esta data como algo que temos que estar ese día que que llegue, está este dia que chegue, pensar en esa fecha que llegue, pensar nesta data que chegou, senão que todos os dias uno medita en a pessoa medita esa fecha em todas essas datas, porque está colocado aí, mas y fue un día como hoy, foi um dia como hoje, uno la recuerda, mas pero todos los días como el día del padre, lembramos, mas todos os dias como o Dia dos Pais, Dia das Mães, ahí por- os colocam aí. no es que esté comparando que ese Não que esteja comparando que seja um dia como esse, mas pasó el é o mais importante o que aconteceu no dia 28 de fevereiro de 63. quiero es que Mas o que eu me refiro é que seja um dia, não esperar esse dia para honrar esa visita angélica, esta visita angelical, senão que todos os dias honrar esa visita honrar essa visita desses anjos, cumplida, esa escritura, cumprida essa escritura de verão os sinais do Filho do Homem no céu. ya sabemos la fecha, Já sabemos a data, já sabemos o mês, já sabemos o dia, a hora. Foi às 6, 6:10, 6 y pico, o sea que ya estaba às entrando, 6 ya entró ahí el e otro día, pouco, ou seja, que já estava entrando aí no outro dia do 1º de março. y ya entramos ya E já entramos ao ano 50, el año de jubileo. o ano do jubileu. Bom, Estos días son días esses dias são dias muito importantes, en donde estamos viendo onde estamos vendo el rostro del Señor o rosto do Senhor de su palabra, por meio da sua palavra, que luego de e que depois 6.000 años, de 6.000 anos, o sea, luego de 6 días, ou seja, depois de 6 dias, que Jesús toma a Pedro, que Jesus pega Pedro, Tiago e João los llevó aparte un e os leva em particular a um alto monte, depois de 6.000 anos, milenio, o 7º milênio. en el séptimo milenio, No 7º milênio estamos en el aposento é que estamos no aposento alto atualizado. Ali viram a Deus manifestado en esa columna nesta coluna de nube que cubrió, de nuvem que cobriu, y que desde la nube salió la voz diciendo, e que da nuvem saiu uma voz dizendo: Este é meu filho amado, que foi luego depois 6 días, de 6 dias, luego de los ou seja, que depois dos 6.000 anos, o 7º milenios, milênio, que es en donde estamos, que é onde estamos, es que estamos vendo vendo a Deus face a face, viendo la manifestación vendo a manifestação de Deus em uma forma simples, en una forma de, em uma forma pero ya assim comum, mas já não como algo en el campo espiritual. no campo espiritual, senão no físico. Imagínense ver la visión de la Se carta imaginem ver a visão da capa, o irmão Branham vê em visão, y nosotros verla e nós vemos ela em realidade, y ver allí todo lo que e Dios ver está ali haciendo. tudo que Deus está Y fazendo. aunque no hemos llegado a esa E embora não chegamos a essa etapa, etapa, exatamente essa etapa que ele viu, pero sí estamos viendo, mas sim, estamos vendo a carpa, estamos viendo los ministerios, estamos vendo os ministérios operando ali, estamos viendo el pueblo, estamos vendo o povo que está sendo preparado, todas esas cositas, todas estas coisinhas,
Possivelmente o irmão Branham as viu, mas não disse nada. Porque foi diretamente a essa atividade, mas ele sabia as outras coisas, que ali ele não falou. Mas veja, nós estamos não apenas vendo por visão, mas que já estamos experimentando na própria carne o que foi mostrado a ele em visão. Veja que bem-aventurança nós temos que ele tratou o homem como o irmão Branham e que não foi permitido ele estar onde a coluna de fogo estaria operando e que a nós tenha sido dado esta missão de ter ido a um lugar onde ele esteve em visão, que sequer ele pôde ali descer, e ele tentou baixar os seus pés, descer os seus pés e não podia, não pôde descer até ali, estava na sexta dimensão. E nós não apenas corremos, caminhamos, nós louvamos a Deus ali, glorificamos a Deus ali, oramos. O que ele não pôde fazer, nós estamos fazendo. Cantamos ao Senhor e recebemos a sua palavra. Tudo isso ele não pôde receber. Agora veja que bem-aventurados somos, que estamos vivendo na própria carne o que foi mostrado a ele e compartilhar uns com os outros nesses corpos, o qual vamos continuar fazendo na ceia das bodas do Cordeiro, que é o próximo lugar, onde os corpos eternos e glorificados estaremos compartilhando pela primeira vez. Porque mesmo que nessa terra estaremos de 30 a 40 dias desfrutando do que vai acontecer ali, eu digo desfrutando, porque já estando nesses corpos, embora vai haver uma grande manifestação, não acho que estaremos ali sem fazer nada, estará sendo feito um trabalho. Não estaremos de férias ali, mas onde estará, vamos dizer que estará em um espaço de pausa, digamos, de 3 anos e meio, porque ainda assim somos transformados e depois Deus nos coloca para trabalhar de 30 a 40 dias aqui, fazendo um trabalho. Não ache que vamos estrear o nosso corpo trabalhando. E depois do trabalhinho que tenhamos, pois rapazes, vamos ter aqui um recessozinho, vamos estar na ceia das bodas do Cordeiro, na repartição dos galardões, para nos preparar para descer a terra, para estabelecer o reino milenial. E aí começa um grandíssimo trabalho sem limitações, com corpos sem limitações. Mas esse tempo onde estaremos compartilhando uns para com os outros, na ceia das bodas do Cordeiro, estamos realizando agora, nesta última etapa, que não vai se repetir de novo. Como vamos gastar tempo nos pouquinhos anos que nos restam, estar tirando uns aos outros, perdendo o pouquinho de tempo que nos resta, as energias e tudo, quando temos que melhor é aproveitá-la uns para com os outros, em ir ter esta última experiência de poder abençoar com nossa boca, glorificar a Deus e tudo, porém, abençoar o nosso irmão, que não vai se repetir de novo. Dá a bênção ao teu companheiro, ao teu irmão, isso não vai se repetir de novo estando nesses corpos. E não desperdiçar em amaldiçoar, em desejar coisas mais aos demais, mas melhor, abençoar uns aos outros. Mas sabemos que como a terceira etapa é para os 3 grupos, 4 com os hebreus, pois já corresponderá ao ministério que Deus tem nesse tempo, falar o que tem que se falar para esse grupo. Mas os escolhidos têm que aproveitar o tempo, falando, abençoando, glorificando a Deus e recebendo o ensinamento, porque não vai se repetir de novo essa etapa. Esta reta final não vai se repetir de novo. Assim que aproveitemos o tempo que nos resta, nesses dias, nesses corpos terrenos, servindo ao Senhor e nos preparando para logo obtermos a adoção de nossos corpos, ao qual, quando venha, continuará em escala e chegará o momento na qual
já poderá se fazer um grande trabalho que tem que ser feito nesse planeta Terra. E eu espero que, como todo mensageiro puxa para o seu lado, eu espero que os de Porto Rico estejam preparados para que logo comecem a ser adotados desde Porto Rico e se estenda a todos os lugares. E eu desejo que Miguel também, no país onde ele esteja, obtenha também a sua adoção e como líder, também como apóstolo, obtenha esta parte importantíssima nessa etapa. Se Deus tem em seus planos e em seus propósitos, é o meu desejo. E também que cada ministro esteja preparado também para a sua adoção, porque são os chefes, podemos dizer, das congregações, os líderes, os pastores que Deus deu o cuidado do seu rebanho, e eles também terão uma parte muito importante, muito em breve. Mas o meu desejo é que Porto Rico seja o país onde se inicia essa etapa tão gloriosa, a qual vimos mostrada ali no Monte da Transfiguração com Jesus. Assim que hoje, 28 de fevereiro desse ano de 2023, esse é o meu pedido ao meu Pai Celestial, que Deus comece logo essa etapa de adoção para esses 6 meses que foi representado o tempo de Jesus, adotado, que esteja se realizando no nosso meio, muito em breve, onde não terá limitações e não estamos pedindo algo que está fora do seu programa, estamos pedindo algo conforme as Escrituras. E se este é o desejo de Deus, é o meu desejo. E porquanto é o desejo de Deus, pois eu falo. E se eu falo, Deus está comprometido com a sua palavra, com as Escrituras e com a sua promessa de cumpri-lo. Mas tem que ser falado pela boca humana. E tudo que é falado tem cumprimento. Ou seja, que o meu desejo está baseado nas Escrituras. E conforme ao coração, que foi naquele tempo Davi, assim há um personagem nesse tempo conforme ao coração de Deus. E tudo que Deus deseja aos seus filhos estará sendo proclamado, falado por meio do seu instrumento. Tanto assim que trará os mortos em Cristo e transformará os vivos. Porque como são promessas, já está tudo em cena. Já está Deus presente, que é o importante. A coluna de fogo. Está o instrumento presente. Tem todos os ministérios, porque é o ministério de Cristo, e nele estão todos os ministérios. E tem o povo que vai receber as promessas, assim que não falta mais nada. Falta apenas que te prepare, que termine de te preparar, filho de Deus, escolhido de Deus. Já termine de ajeitar as coisas que tem que ajeitar em tua vida, para que essa teofania entre na tua vida. Ele está esperando por você e por mim. Assim que vamos alcançar esta meta, vamos alcançar esse glorioso momento de estar na ceia das bodas do Cordeiro em breve. A adoção é algo tão e tão grande que quando você a sinta e estejam ainda nesses corpos sem estar transformado, vão dizer que é algo
que hubiesen deseado que haber estado haveriam preparados. desejado de estar preparados fazia anos atrás. ¿Por qué perdí tanto Por tiempo? que perdi tanto tempo Si esto se isso yo pude haberlo tenido antes. eu poderia ter tido antes? Él está esperando por Ele está esperando ustedes. por você. Y es algo que no puede E é algo ya aplazarse. que já não pode El juicio divino ali está se... por caer Porque os juízos divinos já estão por cair, a humanidade já está en esa etapa nessa etapa de que le caiga los juicios divinos. de que caia os juízos Pero divinos. falta que los escogidos Mas falta que os escolhidos se preparen terminem de se preparar y que e que salga el que tenga que salir. saia o que tem que sair. Porque no puede haber incredulidad Porque não pode ter incredulidade en la manifestación de Dios na manifestação de Deus que Él llevará a cabo en medio de la iglesia. que Ele vai realizar no meio da igreja. Por isso Toda incredulidad tiene que Por salir. isso, toda incredulidade tem que sair. O se vuelve, como Él dice, Ou volta, como ele diz, parte do o grupo, se va. ou faz parte do grupo, ou se vai. Mas não pode ficar aí como um hipócrita. O es o no es. Ou é, ou não é. Y la palabra es la que E a probará palavra é a que provará quién es quién. quem é quem. Piensan que Pensam Dios no está que Deus mirando su corazón. não está olhando o seu cuando es la coração palabra quando la que discierne é a palavra los que decide até, tuétanos, los huesos, las até a coyunturas, medula, os ossos, a conjuntura las intenciones del e as corazón. intenções do Es coração. la palabra la que É a discierne. palavra que define quem é crente verdadeiro. Así que Dios les bendiga. Assim Dios que les Deus guarde. lhes abençoe, Deus lhes guarde. Pasaditas de las 6, E já passou das 6 y 2 6 e de la 2 tarde, da tarde. ya la nube A nuvem ya estaba já estava en los cielos, nos céus, mostrándose se mostrando ali, como esta hora más o menos, como esta hora mais ou menos que ya se assim, estaba entrando, que já estava se entrando ao 1º de março, donde los días se entrelazan. onde os dias se entrelaçam, que é pela tarde. Assim que já começamos a falar no dia 28, Y miren, e vejam, ahora estamos terminando. agora estamos terminando o 1º de março, Ha sido para mí un privilegio grande terminando em 1º de março. poder Assim que foi um privilégio grande poder enviar essas palavras assim, nesta conversa simples y algunas e algumas escrituras escrituras e algum escrito que nós lemos ali do nosso irmão William, el cual nos llamó mucho, o qual nos pero que mucho la atención. chamou muito, mas muito a atenção, onde Él dijo allí, ele disse ali, luego de verse la señal depois de ver o sinal do nascimento venida del Mesías, e vinda do Messias, do Rei de Reis, los magos os magos o procuraram, así tiene assim tem que en el ser día postrero, no último dia. y E lo encontrarán, o encontrarão, pues está prometido pois está prometido y va a ser e vai encontrado ser en una encontrado carpa em uma carpa catedral grande. Y está de más preguntar, ¿han encontrado al Rey E de Reyes? perguntar, encontraram o Rei dos Reis? Grupo aquí que Tem lo um ha grupo encontrado aqui que o encontrou y lo ha identificado. e o identificou. Y así en toda la América E assim em toda a América Latina o encontraram, onde o arcanjo Gabriel disse que o encontrariam. Ou seja, que essa palavra desse profeta, desse arcanjo, não falhou. O vemos, temos achado ele. Achamos aquele do qual tu falastes. Grande arcanjo. Achamos aquele ao nosso irmão William, como eu disse, irmão William, encontramos ele. Vê? Porque é uma palavra que não podia falhar. Foi falado por Deus pela boca desse poderoso profeta e agora o vemos cumprido. Essa palavra falada e essa palavra agora escrita, que vimos ali escrita nesse estudo bíblico, de 4 de fevereiro de 2009. E aqui o tema era o sinal do Filho do Homem no céu.
podemos colocar isso como tema para esta plática para esta así conversa, sencilla assim que hemos simples, tenido aquí que tivemos aqui en mi hogar, no meu lar, mi familia. com a minha família. Y la comparto E compartilho com a minha família espiritual, con mis amigos, com meus amigos, con la familia com a família y mis amigos, e los meus cuales amigos, os quais haré lo posible farei o possível para que obtengan para que todo obtenham tudo la logo adopción a adoção y que ocurra e que aconteça la transformación. a transformação. Sabemos que antes Ou de seja, eso, sabemos que antes disso, de la transformación antes de da nuestros cuerpos, transformação de nossos la corpos, resurrección virá a ressurreição de los que han partido. dos que partiram. Pero a ustedes que están vivos, Mas a vocês que estão vivos, la batalla, la lucha, a batalha, el a esfuerzo, luta, o esforço e tudo o que estaria fazendo será para que isso se cumpra logo em vocês. Así que Assim yo cuento con ustedes, que eu conto com vocês e vocês contem comigo, porque no nos vamos a porque ir nós não vamos partir daqui hasta que el último até esté que até o preparado. último esteja pronto e obtenha sua adoção. Así que Dios les bendiga. Assim que Deus lhes abençoe, Deus lhes guarde, continuem passando um dia, uma tarde, uma noite cheia das bênçãos de Dios. de Deus. Que Dios Que Deus les bendiga lhes grandemente. abençoe grandemente. Saudamos a todos os ministros hermanos, e a muy todos os irmãos e muito especialmente o missionário Miguel Bermudes Marim, esposa Ruth, sua esposa Ruth y todos los reunidos e allá todos con os él reunidos ali com ele ocasión. nesta ocasião. Hoje, 28 de febrero 28 de fevereiro 1 de marzo a 1º de março 2000. de 2023. Que Dios Que Deus lhes abençoe y les guarde e guarde a todos. a todos vocês.